Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do GEPA. Para quem não conhece, meu nome é Orlando. E antes de a gente começar, a gente pede para todo mundo fechar os olhos, agradecer a Deus por estarmos na carne mais uma vez, para que possamos aqui cumprir aquilo que prometemos quando estávamos em casa, que possamos ser firme e forte, ultrapassar nossos obstáculos com muita fé, coragem, dedicação e força. Que Deus possa estar sempre nos olhando, nos impulsionando e nos fortalecendo. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Continuamos ainda com a nossa máscara, tá? Vamos sair na rua com a nossa máscara, usando o nosso álcool gel, tentando fazer o melhor possível para que essa pandemia vá embora logo, né? E nós possamos nos abraçar e nos encontrar de novo. Hoje, a gente sempre reserva um dia no mês, no final do mês, ou então no começo do mês, para falar sobre o Clube do Livro, tá? Então, calhou a gente conversar hoje, dia 30, sobre o Clube do Livro. E o próximo livro que nós vamos colocar no clube é Escolhas e Consequências, de nosso amigo Edmur de Luca, pelo Espírito de Jerônimo da Paz, tá? É esse livro aqui, tá bom? Escolhas e Consequências. Para quem não conhece Edmur é um trabalhador da casa e um colaborador da casa, tá? Ele ajuda bastante a gente, tá? Também está afastado, né? Por causa também do grupo de risco. Nós estamos afastados um pouquinho, mas logo nós estamos em contato de novo. Vou ler um pouquinho sobre o Edmur, para quem não conhece, tá? Edmur de Luca nasceu no dia 19 de dezembro de 1956, no município de São Paulo. Originário de família católica, conheceu o Espiritismo aos 15 anos, no Centro Espírita Casa da Beneficência, localizado no bairro da Vila Matilde, Zona Leste, São Paulo. Ali iniciou seus estudos e permaneceu cerca de 30 anos. Ao longo desse tempo, Edmur recebeu orientações do casal Vasco Pires de Freitas e Amélia Fialho de Freitas, dirigente da instituição. Nessa ocasião, visitava semanalmente, junto aos demais trabalhadores da casa, uma comunidade carente na Vila Inhocuné, para levar orientação espiritual e ajuda material. Edmur de Luca continua estudando e trabalhando mediunicamente. Hoje, desenvolve suas atividades mediúnicas no Grupo Espírita Pescador de Amor, no GEPA, localizado em Itaquera. Este é o terceiro trabalho psicografado por intermédio do Espírito Jerônimo da Paz. O primeiro também publicado pela Daia Editorial. É o romance Amor e Ambição, e segundo, Amor e Caridade. Tá? Nós temos aqui, ó, Amor e Ambição, que é também dele, e o Amor e Caridade, tá? Que é do nosso amigo Edmur, tá? Que nós estamos fazendo uma falta danada pra gente. Mas vamos lá sobre esse livro. O livro conta a história de uma família. É da família do Roberto, tá? Seu filho Gabriel e Murilo e a sua mulher Maria Tereza. Esse livro, ele é um livro muito gostoso de ler e é muito importante para nós que somos pais, que fala sobre drogas. Fala sobre o envolvimento do tráfico, aquele que busca, aliás, envolver nossos filhos. Então, para a gente, para nossos pais, nossos avós, se soubesse da ação de nós estamos perto, ou até usando os entorpecentes, nós não saberia mais qual seria a consequência. Não também por ignorância, por ser bruto, por achar que realmente o que não é certo não é para ser feito, tá? E realmente não é. Mas nós temos que saber como conversar, temos que saber como interagir, porque está aí para todo mundo, está exposto em todos os lugares, tá? E a gente fala que a tecnologia, ela vem nos ajudar muito, e vem nos ajudar muito, mas também vem nos afastar.
Porque os nossos filhos, eles ficam muito fixados na tecnologia e nós deixamos de conversar, deixamos de nos ficar juntos em saber o que está passando pela sua cabeça. Cabe a nós pais também nos dedicarmos, nos prestarmos atenção a sinais, a isso que está acontecendo. Porque para nós, homens, hoje também homens e mulheres, não falar só homem não, que gera renda para sua casa, que vai à luta, tá? E chegamos em casa aflitos, ao ponto de cansado de fazer um almoço, um jantar, tá? E deixamos de dar atenção aos nossos filhos. Eles estão na internet, tudo bem. Então a gente tem, e para você ver como é coisa tão boa, entendeu? Que Deus age Deus age tão correto, que essa pandemia fez nos aproximar, fez-nos ali, saber o que estamos, prestar mais atenção. É isso que esse livro trata, sabe? O filho, um dos filhos mais jovens dele, o Gabriel, ele se envolve com traficantes, tá? E ele fica muito afastado, ele fica muito reservado no cantinho dele. E o pai dele trabalha com viagens, ele viaja a negócios, né? E fica pouco tempo em casa, mais a mãe. Então, eles começaram a perceber essa distância dele. Passava dias fora. E a gente fica imaginando nós pai, numa situação dessa, sabe? E eu não culpo o meu pai, porque ele era ignorante de conhecimento, tá? Ele não tinha conhecimento, não teve também nem estudo, mas numa situação dessa, eu ia apanhar muito, se soubesse que realmente eu estava envolvido com isso. Porque eles não têm na cabeça deles, não passa, sabe? Eles não passa para eles, o filho está desviando do caminho certo. A gente vem, a maioria de nós viemos da Igreja Católica, e nisso a gente sempre foi taxado ali que isso era errado mesmo e que não devemos fazer. Mas nós jovens, eu acho que todos os jovens, tirando algumas exceções, tem muita curiosidade. E às vezes por curiosidade, nós se envolvemos com isso. Se você tem uma boa educação, uma boa criação, um bom exemplo dentro de casa, que isso também depende de nós pais, você vai pensar muito, talvez muito em fazer isso ou aquilo, porque você está vendo ali o esforço ali do seu pai, da sua mãe, você está vendo ali realmente o que eles estão fazendo, e a gente vai tendo o pensamento, mas quando a gente não tem, sabe, seu pai fala palavrões, ignorante, não para em casa, frequenta bares, fuma, não te dá atenção, você fica à deriva, o jovem fica à deriva. E quem o acolhe? O traficante. Passando para ele que seria a melhor coisa do mundo, que ele vai ficar bem, que as coisas ele vai ficar feliz, vai crescer, talvez numa venda vai crescer, vai ter o que ele quiser, comprar o que ele quiser, quando os pais dele não têm condições de dar. Então nós temos que prestar muita atenção nos sinais dos seus filhos. Como ele está andando? Quais são os seus amigos? O que ele está fazendo na internet o dia inteiro? Então temos que prestar atenção. Esse livro ele é gostoso de ler, é rapidinho, você vai ler rápido, porque é um livro que te mostra eu acho que vocês, quem é pessoas mais novas não conhecem. Tem um filme que chama Tempestade em Copo d'Água, muito antigo, onde o pai descobre o filho usando droga, e o pai reprime uma arrogância total, espanca até chegar a espancar o filho.
E nesse livro é uma mãe tão sábia, um pai tão correto, o irmão tão presente, que consegue conversar, tentar puxar, tentar fazer, mostrar o caminho certo. E nós temos que, eu acho que através até do Espiritismo, eu penso, eu uso até para mim, que a gente consegue esse equilíbrio, consegue essa coisa de saber lidar com as situações, esse equilíbrio de saber aonde eu vou tocar, para que eu não possa afastar demais, mais um pouco meu filho, porque sabemos que com a ignorância nós não levamos a nada, só que os nossos pais não sabiam, até nós não sabíamos. Eu falo que eu tenho uma filha muito jovem, se eu tivesse uns filhos mais velhos e já acontecesse isso, eu não sei também nem o que eu faria. Hoje eu tenho consciência. Eu tive uma experiência com uma amiga minha, que ela era uma diretora de escola, e ela antigamente a gente fazia trabalho com palito de fósforos, fazia casinhas, fazia cercas, ficava bonito. E criança é fogo, né? Criança viu aquele palito de fósforo, aquele monte de coisa, e falou, eu vou tocar fogo, vou ver o que acontece. E ele tocou fogo no trabalho. E ele foi levado para a diretoria para falar com ela, foi levado. E ela sentou lá, ficou olhando para a cara dele, falou assim, vai para aula. Aí eu perguntei, mas por que você mandou ele para aula? Porque eu fiz a mesma coisa que ele fez quando eu era criança. Como que eu vou castigar uma criança que eu também fiz? Como você vai falar para o teu filho, não vá fazer se você faz? Se você usa uma droga ilícita, bebida, cigarro, como você vai falar para o seu filho, não vai usar? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço? Isso não cola. Isso não pega. Ou às vezes também, como nós somos jovens, e jovem é curioso. Às vezes o amiguinho oferece, ele experimenta por curiosidade. E às vezes ele não está nem aí, mas não é isso que eu quero. Para mim, não é isso que eu quero. Então, às vezes, ele usa 2 meses, fala, não é legal, não quero. Mas esse usar, você descobre. E aí? E aí vem, o conhecer. Por quê? Por que ele foi? Por que ele quis ser curioso e conhecer? Será que nós conversamos a respeito disso um dia na nossa vida? Para os nossos filhos? O que é droga? O que é o crack? O que é uma maconha? Uma cocaína? E quando a gente fala, né, nós conversamos na outra live passada, quando tem alguma coisa, quando tem algo que nos tira do nosso equilíbrio, não é bom para nós. Está tirando o nosso equilíbrio. Você vai ficar à mercê. E quem aproxima de você? Os espíritos menos esclarecidos. A gente fala que não existe espírito ruim. Existem espíritos menos esclarecidos. Que para eles é festa. Para eles é festa. Você bebeu, você fumou, você usou a droga, para eles é festa, porque eles também usam através de você. E você vira fantoche.
se você não tiver um conhecimento, um equilíbrio, uma boa estrutura familiar. Você vira fantoche. Aí a gente fala assim, é doença? Eu acho que é falta de conhecimento. Depois que você entrou, realmente é difícil você sair. Você vai ter que ter realmente um amparo profissional, um amparo religioso, um amparo familiar. É difícil. Mas a gente tem que entender, nós temos que entender que nós não dependemos de nada que nos tire do nosso foco. Eu vi uma coisa, alguém dizia, não lembro nem quem foi, se foi na internet, que a melhor coisa para você viver na sua vida é você não ter preocupação e você não se preocupar com nada e não ficar nervoso, não se irritar. Igual aquela propaganda, quando a vaca for pro brejo, depois a gente atola ela. Depois a gente desatola. Que tudo o que vai acontecer vai depender muito do que você faz. Da sua estrutura, do seu amor. Por isso Jesus disse, o amor cobre bilhões de pecados. Então, ao a gente conhecer, a gente entender, a gente ver que só amando nós podemos tirar os nossos filhos, nossos entes queridos, de uma situação dessa. É difícil? Depois que entrou, é. Mas não podemos abrir mão. Temos que estar sempre tentando. Ou em oração, em vibrações, para que isso possa, para que espíritos bons possam rodeá-los e possam emanar energia positiva através de você. E através desse livro nós vamos entender como eu vou lidar com a situação. E não é a gente fala assim, nós não vamos só ajudar os nossos entes queridos. E quando você começar a ler, quando você começar a se aprofundar, você vai ver que você pode ajudar muito mais gente. Muito mais gente. O começo é uma abordagem. Porque raramente aquela pessoa que usa do entorpecente, lícito ou ilícito, vai te falar para você, ou vai assumir que está viciado. Só vai ser realmente ajudado se realmente a pessoa quiser. Se tiver condições, eu quero. A luta é grande, a batalha é grande. Porque através disso, espíritos estão recrutando vários jovens para fazer coisas erradas. E cabe aos nossos pais. Vamos trabalhar, vamos estudar. Tem livros, bastante livros sobre isso. Escolhas e consequências. Eu falo que Edmur foi muito feliz com o Jerônimo da Paz nesse livro. Tá? Porque eu lendo, é um livro emocionante. Eu acho o livro bom, aquele livro que te emociona, que pega você ali. É um livro, é um romance, sim. É um livro rápido de você ler, sim. É um livro que te impregna, que prega em você, sabe? Você pega aquele ensinamento e fala, bom, é isso. Então, voltando a falar, vamos olhar mais para os nossos jovens. Vamos ver os sinais que estão dando. Porque eles dão sinais. Dão sinais. Não quer comer. Não quer falar com ninguém. Passa dias fora. Dão sinais. Não quer trazer os amigos em casa.
não quer falar o nome de quem é. Algo errado está acontecendo. Eu fiquei sabendo de uma história aí, né, através da internet. Não vou nem falar nome porque não consta falar. Um rapaz, um senhor, ele conhecido da televisão, ele descobriu, o filho dele falou para ele que era bissexual. Ele expulsou ele de casa, o pai. Eu citei isso aí porque como seria se nós soubéssemos de alguma coisa? Se chegasse a nós a pessoa falando, o seu próprio filho falando isso, eu sou isso, eu sou aquilo, o que você faria? Então a gente fica pensando e analisando que o julgar um drogado, julgar uma pessoa viciada é fácil. É fácil. Eu acho que difícil é você ajudar. Difícil é você se propor a acolher. Eu não falo em colher e levar para tua casa, é claro que não. Em poder ajudar, em conversa, em conselhos, em exemplos, a gente faz. Porque pessoas se miram, às vezes, a gente. Eles veem a gente como exemplos. Então, cabe a nós mostrarmos para ele o que é certo. E no final desse livro, não vou falar para vocês, desenvolve uma coisa tão bonita, tão bacana, através do Gabriel, que é o filho mais novo de Roberto. E ele entendeu tão bem o que a mãe dele passou, e o que depois o pai também falou. Porque ao você começar a ler o livro, você acha que o pai vai ser o ignorante da história. Mas a gente lendo, a gente vai ver que o desenvolver da história é tão bonito. Aí que envolve muita gente depois. Muita gente. Não digo nem vizinhança. Engloba uma cidade. Porque eu tenho uma amiga, ela é espírita há muitos anos, né? Ela é muitos anos, inclusive a gente está sempre em contato. Ela tem uns 30, 40 anos de espiritismo. Quando o filho dela tinha 12 anos, se envolveu com droga. E ela ajudou de tudo quanto é maneira. Ela foi ajudar, ajudou, tentou ajudar. Eu acompanhei muito isso com ela. Naquela época nós acompanhamos bastante. Tratamento, atrás de tratamento. Ele se envolveu com um traficante que queria sair. Ele sofreu um atentado, tomou 8 tiros e não desencarnou. Ela tratando, passou por várias casas, vários lugares onde ele podia se melhorar. Aí ela chegou para mim e falou assim: Orlando, eu cansei, eu não quero mais isso para mim. Eu falei para ela: não se espera, deixa as coisas desenvolver, não vai falando que você cansou. Aí aconteceu uma briga dele com a vizinhança, que os próprios rapazes da vizinhança expulsaram ele, porque ele não podia ir mais lá. E ele não pôde ir mais na casa dela. E ele teve que viver a vida dele. E ela continuou dando assistência, mas ele começou a viver. E hoje ele tem 40 anos e continua na droga. Então a gente fala, é difícil? É muito difícil. É muito difícil. Vem de traumas do passado? Talvez sim. Mas a gente fala o seguinte: nós temos débitos do passado, de vidas passadas. Todos nós temos.
Só que nós vamos nos encarnar aonde somos propícios a passar por essas provas de novo. Porque não teria lógica. Não teria lógica para nós nos desenvolver. O viciado em álcool, ele vai se encarnar numa família que tenha bares, que tenha mercados, que tenha as adegas, para que ele possa ter contato com o álcool. E disso ele tentar se livrar. E o drogado também. Pode vir em família pobre, em comunidades, ou ter facilidade para ter, ou então em família bem rica, que tenha facilidade para ter. Porque não teria lógica para nós se nós não passarmos por isso. Não formos tentados, testados. De todos nós. Aí sim, a gente fala nem em mérito, a sua conquista é passar por esses obstáculos. Então a gente tem que estar sempre atento. Sempre atento. Não é que você mora numa comunidade, você tem uma vida difícil, é que você vai ser um drogado, que você vai ser um traficante. Não. Nós temos livre-arbítrio, nós temos exemplos. Não precisamos. Então a gente não tem que achar que pessoas de favela, pessoas pobres, têm tendências a roubar e virar traficantes. Não. Vamos ficar atento, muito atento. A Maria Teresa, que é a mãe do Gabriel, ela cita, ela começa a puxar assunto com ele, e a gente vai ver que é muito gostoso. Começa a puxar assunto com ele, não querendo, não forçando ele a nada. Como ela é professora, ela começa a falar sobre os seus alunos. Ela começa a dar exemplo dos seus alunos. O que aconteceu, o que pode acontecer, se acaso a pessoa se envolver. E com isso, ela consegue uma boa brecha de Gabriel. Ela percebeu no começo, porque Gabriel ainda não era viciado. Gabriel, ele só vendia. Então aí nesse relance dela de perceber isso, de saber que podia fazer, de podia citar isso com ele, falar com ele, ela percebe. Aí ela consegue realmente transformar. Eu vou ler aqui para você no finalzinho, eu não vou falar do livro todo porque vocês vão ler, entendeu? Eu vou falar, ele tem uma mensagem aqui no final, o Jerônimo da Paz deixa uma mensagem aqui no final, para que a gente possa também entender bastante um pouquinho mais, tá? Sobre um pouquinho de drogas, tá? Ele fala assim: meus caros amigos leitores, viemos mostrar com este livro a importância de prestarem muita atenção aos jovens, que nós estávamos falando. Às vezes você perde seu filho por um estalo e você não sabe. Isso não quer dizer para os vigiarem o tempo todo e cercarem sua liberdade, mas para observarem suas atitudes, se estão agindo de modo estranho, se escondem, o que fazem quando estão ausentes da casa e com que tipo de pessoas estão relacionando. Lembrando que sempre temos que praticar o amor em qualquer situação com que nos deparamos.
É importante que o jovem saiba que poderá contar com o apoio e a compreensão de seus entes queridos, e não apenas com críticas, julgamentos e condenações. O caminho das drogas deixa muitas famílias em sofrimentos. Oremos a Deus para que os nossos jovens sigam o caminho do bem e do amor, conscientes de que toda escolha gera uma consequência. Jerônimo da Paz. Realmente toda escolha gera consequência. Então que aqui nossos jovens, que nós possamos fazer com que eles escolham coisas boas. Um amigo meu falou que estava levando o meu filho para a igreja evangélica comigo. Eu falei, excelente. Temos que apresentar Jesus para os nossos jovens, para os nossos filhos. Temos que mostrar a ele o caminho certo. Tirar um pouquinho eles da internet. Difícil? Lógico. Mostrar um livro bom. Olha, eu queria que você lesse esse livro. Ah, mas eu estou fazendo um joguinho. Não, você vai ler esse livro, que eu quero que você leia esse livro. É difícil? É claro que é difícil. Eu tenho uma filha lá de 12 anos aqui. É difícil. Mas não é impossível. Conversa sobre o livro, fala o que diz. Leia para você ver. Quais são as consequências que você pode ter das suas escolhas erradas. E se conseguirmos com que nossos jovens tenham no caminho correto, é isso que aqui viemos fazer. Mostrar o caminho bom. Mostrar para que viemos. Tentações vai ter? Vai. Provas vai ter? Sim, muitas. E bem mais quando você começa a ter conhecimento. Bem mais. Como a gente lembra sempre Chico, árvore que dá mais fruto que toma mais pedrada. Bem mais nós vamos ter. Mas aí vai justificar a nossa conquista. Vai valorizar a nossa conquista. Quando nós voltarmos para a pátria espiritual, onde é a nossa casa, vamos fazer que nem Bezerra, que esteja muita gente nos esperando, batendo palma e nos saudando. Você conseguiu. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Antes da gente encerrar, eu vou falar para vocês que nós continuamos ainda com as nossas ações sociais, tá? Nós estamos ainda com o Café Fraterno de terça-feira. Quinta-feira também estamos com o Café Fraterno, precisamos de doações, né? Precisamos de leite, tá? O que nós estamos precisando bastante é leite, bolachas, manteiga, nós precisamos também pães acho que já estamos conseguindo, acho que o pães acho que não está precisando. Terças e quintas. No sábado nós estamos ainda com o Marmitex, tá? Nós estamos dando os Marmitex na rua, para 350 400 Marmitex na rua. Precisamos também de doações, tá? Precisamos de carne, frango, precisamos de salsicha, macarrão, arroz, feijão, óleo, tá? E quem puder trazer, traga. Na terça-feira está o pessoal até quinta meio-dia, na quinta está até o meio-dia. Na segunda estamos aqui, a partir das 6 horas estamos aqui, 6 e meia. No sábado nós estamos aqui também até meio-dia, 1 hora. Domingo também estamos de manhã, estamos aqui a partir das 9 horas. Tá? E que vocês possam vir trazer, ou então ligue para alguém, tá? Para o Edson, para mim, para mim. Se tiver fechado, a gente vem aqui abrir, tá bom? E a gente também não esqueça também que a gente está usando também garrafa PET, para que a gente possa levar as águas para aqueles que também necessitam, que é difícil para eles achar água na rua. Então nós estamos também levando água. E continuamos com o bazar também, quem quiser trazer roupas usadas, tá? Em bom estado, tragam para nós, para que a gente possa repassar, tá? Para as pessoas e também conseguir também pagar nossas contas. E estamos também ainda com a padaria, viu? A padaria voltou, estamos pães de quarta e quinta-feira, quem quiser pode ligar e encomendar, ou então pode vir buscar aqui, a gente pode vir de máscara, estamos de máscara, pode vir buscar, tá? Liga avisando, a gente já separa para vocês os pães, tá bom? Pedir a vocês todos que fechem os olhos, que Jesus possa nos abençoar, que possa estar nos orientando
através dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, dos nossos protetores, que possam estar nos fortalecendo, para que possamos caminhar firmes cada vez mais e galgar mais um degrau da nossa evolução. Entendemos que esta fase de transição do planeta é uma das fases mais difíceis, que possamos ter êxito em estar aqui. Obrigado, Pai, por todo dia que acordamos encarnados e nos preparamos para voltar para casa. Sabemos que um dia vai acontecer, mas que possamos estar preparados, para que possamos estar bem e para que possamos cumprir aquilo que prometemos. Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.